Êxodo capítulo 21. Agora estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma esposa e ela lhe gerou filhos ou filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o seu servo disser claramente: amo meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, eu não sairei livre. Então seu senhor o levará aos juízes e também o levará à porta, ou ao umbral da porta. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e nem sua obrigação matrimonial. E se ele não cumprir estes 3 para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo à traição, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E se os homens lutarem juntos, e um ferir o outro com uma pedra, ou com seu punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará pela perda do seu tempo, e o fará curar totalmente. E se um homem ferir o seu servo ou sua serva com um cajado, e ele morrer debaixo da sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por 1 dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que o seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele pagará segundo o que os juízes determinarem. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se um homem ferir o olho de seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixá-lo-á sair livre por causa do seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher, de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com o seu chifre, tendo sido testemunha ao seu dono, e não guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o seu dono também morrerá. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele lhe dará por resgate a sua vida o que lhe for posto. Se ele escorneou um filho ou escarneou uma filha, de acordo com este juiz lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele, e dará dinheiro ao dono deles, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro, e ele morrer,
Então venderão o boi vivo e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. Ou se for conhecido que o boi escorneava no passado e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi e o morto será seu. Êxodo capítulo 22. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido para que morra, não se derramará sangue por ele. Se o sol houver se levantado sobre ele, derramar-se-á sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. Se ele não possuir nada, será vendido pelo seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, ele restituirá em dobro. Se um homem fizer um campo ou uma vinha ser comida e colocar nela seu animal e for alimentar no campo de outro, então do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam consumidos feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, o que iniciou o fogo certamente fará restituição. Se um homem entregar o seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, e isso for furtado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, que ele pague em dobro. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele colocou a mão nos bens do seu próximo. Para todo tipo de transgressão, seja por boi, por jumento, por ovelhas, por vestes ou por qualquer coisa perdida, que o outro protestar ser seu, a causa de ambas as partes virá diante dos juízes, e aquele a quem o juiz condenares, este pagará em dobro o seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento ou um boi ou uma ovelha ou algum animal para guardar, e este morrer, ou for ferido ou levado embora sem que nenhum homem veja, então haverá um juramento do Senhor entre os dois, de que ele não pôs a mão nos bens de seu próximo, e o dono disso o aceitará, e o outro não o restituirá. E se lhe for furtado, ele fará restituição ao seu dono. Se for dilacerado, então que ele o traga em testemunho, e ele não fará restituição pelo que foi dilacerado. E se um homem pedir emprestado alguma coisa de seu próximo e for ferido ou morrer, não estando com ele o dono, ele certamente fará restituição. Mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se foi uma coisa alugada, será pelo seu aluguel. E se um homem seduzir uma virgem que não é desposada e se deitar com ela, ele certamente adotará e tomará por sua esposa. Se o seu pai completamente se recusar a dá-la, ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal certamente será morto. Aquele que sacrificar a qualquer deus e não somente ao Senhor, este será totalmente destruído. Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem o órfão. Se os afligirdes de alguma maneira, e eles chamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira arderá, e eu vos matarei à espada, e vossas mulheres serão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestar-te dinheiro a qualquer de meu povo, que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota, nem lhe imporás usura. Se amares as vestes de teu próximo por penhor, tu lhes restituirás antes do pôr do sol, porque esta é a sua única coberta, e é a veste da sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou benevolente. Não injuriarás os juízes, nem maldirás o governante do teu povo. Não tardarás a oferecer o primeiro de teus frutos maduros, nem de teus licores. O primogênito de teus filhos me darás.
Da mesma forma farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe. No 8º dia os darás a mim. E sereis para mim homens santos. Não comereis carne alguma que foi dilacerada por animal no campo. Vós a lançareis aos cães.